E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma análise de livro. Dessa vez é o Creative Perspective for Artists and Illustrators, desse Ernest Watson. Esse livro é um livro usado num curso online. Na verdade foi um curso presencial que se tornou um curso online do Marshall Vandroff. E ele usa a estrutura básica desse livro. É bem bacana. Cobre toda a base conceitual da perspectiva para o desenho, né? Então vamos lá. Quais são os tópicos de estrutura principal do livro? Ele começa uma introdução, depois ele fala de materiais e procedimentos, a abordagem estrutural, o quadrado como medida unidade de medida padrão, o plano da imagem, como construir cubos, convergência e diminuição indo em direção ao observador e ao ponto de fuga, círculos, cones. Esse aqui chama a casa dos 7 vanishing points, pontos de fuga, mas basicamente ele fala de como construir uma casa em perspectiva, com todas as suas inclinações e etc. Ele deu um nome bonito para esse capítulo. E aí tem vários pontos mais específicos, né? Então um desenho, fazer um grid no chão, escadas, elevações, então ladeiras, morro acima, morro abaixo, 3 pontos de perspectiva, reflexões, plotar sombras, e aí mobília, perspectiva de um ponto de vista universal, figuras em perspectiva e um problema mais complicado para resolver. Um exemplo de um problema que seria um problema que junta tudo isso que ele discutiu antes, né? Então, ele começa falando o que é perspectiva criativa, onde que a perspectiva se encaixa. Você vê que esse livro é um livro mais antigo, tem uma diagramação diferente e tal, mas ele tem informações assim muito valiosas e tem uma estrutura muito bacana de ensino. Materiais e procedimentos, então ele fala os materiais básicos, régua T, algumas coisas que são usadas em alguns lugares, mas que podem ser resolvidos de outras formas. Fazer uma linha paralela à borda da imagem é difícil se você não tiver uma régua T, mas a gente consegue fazer alguma coisa aproximada, né? Não precisa, apesar de perspectiva precisar de uma precisão grande, senão ela vai ter certas distorções, a gente consegue fazer algumas alterações sem ter problemas muito grandes. Ele fala de outros materiais e outros pontos, né, que serão importantes. Aí ele passa já para análise estrutural. Ele mostra que qualquer elemento que você quiser desenhar, você consegue simplificar em uma estrutura. Então, isso vai ser base, né, para o desenho de perspectiva, para o desenho de qualquer coisa sendo colocada no espaço tridimensional, né? Então, você vê algum elemento complexo, ele pode ser simplificado em estruturas básicas. E uma das a mais básica, na verdade, é o quadrado, né, como estrutura de medida. Então, você pode ver que tem vários exemplos que ele faz, e vários exemplos de coisas que a gente consegue traduzir através do uso de quadrados, né? Ou simplificar através do uso de quadrados. Você vê que várias coisas complexas a gente consegue quebrar em pequenos quadrados e consequentemente, botar mais fácil em perspectiva, né? Então ele usa vários outros exemplos. Aí ele fala do plano da imagem, qual que é a relação entre o observador e o plano da imagem, e como isso vai influenciar o que você está vendo, como você vai construir a cena, a diferença entre os ângulos que você está olhando para as coisas, como que elas vão aparecer em termos de tamanho no seu plano da imagem. São conceitos um pouco mais técnicos, mas também muito importantes. Aí ele entra na parte de cubos, então como construir um cubo realmente em perspectiva, vai entrar um pouquinho mais a parte técnica realmente do que é um cubo, qual que é a relação dele com o plano da imagem e com a linha do horizonte. Aí ele pula para a convergência e o foreshortening, né, que é o escorço.
E aí ele mostra, sempre tem esse exemplo clássico, né, das linhas do trem que vão se encontrar num ponto lá no horizonte. Na verdade elas são paralelas, só que o que a gente vê em perspectiva é elas convergirem para um único ponto no horizonte. Ele dá outros exemplos de convergência num ambiente interior. Você vê que tem bastante relação com outros livros de perspectiva, como o do Andrew Loomis, do Successful Drawing, e outros, né? Até mesmo o How to Draw do Scott Robertson, ele passa por alguns pontos desse, mas esses daqui são mais conceituais, são mais básicos e menos aplicados, né? Vamos dizer assim. Aí o círculo em perspectiva, que vai se tornar uma elipse, né? Todo círculo em perspectiva ele se torna uma elipse. Então ele vai passar por todos esses pontos e como que eles vão entrar realmente na construção daquilo que a gente está fazendo. E aí tem inúmeros exemplos, formas da gente pensar o círculo, formas da gente replicar o círculo dentro do quadrado, e vários outros exemplos. Esse é um exemplo de desconstrução dessa cena. Então, como que a gente consegue plotar isso e reconstruir ela em perspectiva? É um exemplo bem bacana também. O cone, outro elemento simples, mas também super presente em vários elementos do dia a dia. Aqui a gente tem alguns pontos de divisão, ele fala muito disso também, como eu consigo dividir um círculo em perspectiva de uma forma simplificada. A casa dos 7 pontos de fuga, então quer dizer, ele vai usar diversos pontos de fugas aí com técnicas específicas para explicar como que ele construiu esses elementos, né? A blocagem de um grid no chão, então esses pedaços, né, de azulejo de diferentes cores, quando fica esse xadrez assim, como construir isso de uma forma matemática, né, de uma forma na perspectiva linear mesmo. Então ele dá alguns exemplos, mostra como fazer. Escadas, então subindo e descendo, então usando pontos de referência, pontos auxiliares, pontos de fuga auxiliares, verticais. A mesma coisa serve não só para escadas, mas também para toda inclinação, né? Seja uma rampa, seja um morro, seja o que for. Perspectiva de 3 pontos, então uma vez que a gente estiver olhando de cima, como que tudo isso vai funcionar. Então alguns conceitos, alguma parte mais conceitual. Aqui reflexões. Tendo um espelho ou um espelho d'água, como que as reflexões funcionam, né? Plotar sombras, então como projetar sombras de diferentes tipos de luzes, seja a luz do sol ou uma luz pontual, uma spotlight, ou se for uma coisa mais difusa, como que isso funciona. A mobília. Então agora usando aqueles conceitos do cubo, do grid, de posicionamento, como que a gente faz para realmente construir, né, mobílias e o pensamento estrutural também. Então ele começa a juntar tudo para construir uma cena mais complexa em perspectiva, sem realmente ter toda aquela complicação, né? E aí agora a perspectiva universal, né, englobando todos os elementos da cena. Figuras em perspectiva, então quais são as relações entre as figuras, posicionamento delas, relações de tamanhos com relação à linha do horizonte ou à altura do observador, que dá na mesma. E o exemplo complexo, que tem várias inclinações, vários pontos de fuga e você vai ter que reconstruir. E é isso, depois ele tem um sumário aqui e é isso. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo.